Eu sou Mário Persona e esta é a TV Barbante. Eu vou dar a você hoje 17 dicas de como escrever. Por que 17? Bom, porque eu só me lembrei de 17. E tem uma outra razão. Você já viu os livros que fazem sucesso? Normalmente eles são 100 hábitos das pessoas felizes, 5 ideias para o gerente eficaz, 7 segredos para emagrecer em uma semana. Sempre tem um número, então eu escolhi 17 dicas para você escrever. Vamos lá, primeira dica. Converse com o leitor. Conte casos para ele, conte histórias, fale de pessoas. Isso é o que as pessoas querem ouvir. Pessoas gostam de pessoas, pessoas gostam de ouvir histórias de pessoas. Por isso as novelas têm essa grande audiência. Segundo, use linguagem informal. Não use linguagem rebuscada, ilustríssimo senhor, blá 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 blá. Informal, sem rodeios, você está escrevendo para pessoas, para seres humanos que moram nesse planeta Terra, que conversam no dia a dia e não falam como se estivessem lendo bula de remédio ou tratados científicos ou alguma petição feita a um tribunal. As pessoas conversam de maneira informal. Escreva da mesma forma se você quiser atingir a alma dessas pessoas. Terceiro, crie frases curtas, ponto. Breves, ponto. Sucintas, ponto. Quer saber se você está escrevendo bem, se você está escrevendo com frases curtas? Leia uma sentença sua. Se você precisar parar para respirar, se você começar a ficar azul, perder o ar, é porque a sua sentença está muito longa. Então seja breve nas suas frases, nas suas sentenças. Quarto. 1, 2, 3, 4. Comece com uma pergunta, o seu parágrafo ou a sua sentença. Por quê? Porque perguntas despertam curiosidade. Como assim? Ora, eu estou explicando para você que pergunta é uma forma de você atrair a atenção do leitor. Quer saber como? Pronto, eu fiz uma pergunta, você ficou interessado agora. Essa é a técnica. Quinto, escreva o parágrafo como quem esculpe um bloco de palavras. Seja um escultor de palavras, seja um artista. Sexto, faça do humor o atalho para o cérebro. O humor é a forma de você fazer a mensagem grudar na cabeça da pessoa. Você já percebeu que se você lê uma página de texto sério, técnico, científico ou alguma coisa assim, você se esquece rapidamente? Agora, o que acontece quando alguém lhe conta uma piada de uma página de texto? Você nunca mais se esquece daquela piada. É isso que faz o humor. O humor é um adesivo para grudar uma mensagem no cérebro. Sétimo, não diga tudo. Deixe algo para a imaginação. Isso mesmo. Oitavo, brinque com as palavras. Crie trocadilhos, poetize, faça rimas, crie coisas. E é o oitavo, o meu nono ponto seria justamente das rimas. Quando você poetiza, você cria um texto mais artístico, mais da forma que a criatividade e a imaginação do leitor vai gostar de ler. Você vai atingir o lado humano dele, o lado criativo, o lado que não é muito racional, muito lógico. Então, faça rimas. Eu falei do nono, né? Agora vamos ao 10º. Abuse do corriqueiro. Aqueles detalhes que todo mundo vê, mas ninguém pensa em escrever a respeito. Pode ver que os textos mais interessantes são aqueles que falam do dia a dia, de coisas que nós sabemos, mas que são tão banais, mas quando colocadas debaixo da pena de um artista, de um escritor, isso se transforma em coisas maravilhosas, coisas lindas, e vão atrair o leitor porque já existe algo nele que responde a isso. Ele conhece, ele sabe do que você está falando. 11ª dica. Tire o leitor da sala, leve-o para a cozinha. A cozinha é aquele lugar onde a gente conversa informalmente. Leve o leitor para a cozinha, coloque ele, faça ele se sentir à vontade. 12. Polvilhe alguma erudição. 12ª dica, ponha alguma erudição. Crie algumas palavras difíceis no meio do seu texto para criar tropeços para a leitura. Por quê? Ele tem que voltar e pensar. Isso acorda a pessoa. Ele tem que voltar para prestar bem, o que era isso mesmo que ele quis dizer? Ele tem que voltar e pensar. Isso acorda a pessoa, isso cria atenção, isso gera interesse. A 13ª dica.
Leve o seu leitor numa viagem imaginária, faça ele viajar na maionese, crie mundos para ele, crie universos para ele, leve ele longe, distante daquelas páginas. 14ª dica: termine um parágrafo com um suspense. Como? Essa é a técnica de Sherazade. Sherazade foi aquela princesa de Mil e Uma Noites, do conto Mil e Uma Noites, que, sabendo que o príncipe iria matá-la de manhã, depois da noite de núpcias, ela conta uma história a noite inteira, e no final da manhã, quando está amanhecendo, no final da noite, ela termina a história com algo assim: ah, mas essa história não é nada se comparada à história de Ali Babá. Aí o príncipe: mas quem é Ali Babá? Ah, majestade, já está amanhecendo, eu conto na próxima noite a história de Ali Babá. E assim ela vai 1001 noites segurando o príncipe ali. Eu não sei, naquela época, príncipes gostavam de ouvir histórias na noite de núpcias. Deve ser diferente na Pérsia do que se costuma fazer no Brasil. Mas com isso ela criava interesse contínuo do seu ouvinte. Faça a mesma coisa com o seu leitor. Termine um parágrafo criando uma abertura, um prefácio para o próximo parágrafo. 15ª, escreva com compasso. Sim, com ritmo para ser lido. Shakespeare escrevia assim. Ziraldo escreve assim. Ele cria um compasso, ele escreve como se estivesse com um bumbo batendo, ou um relógio batendo, ou como Shakespeare, que se inspirava na batida do seu próprio coração, na sua pulsação, para criar um ritmo e um compasso para a sua leitura, para o seu texto. 16ª agora, né? 16ª dica: rompa com as regras gramaticais. Ouse errar às vezes. Erre entre aspas, nem que seja entre aspas. Por quê? Porque você também cria pontos de interesse, mas não faça isso um hábito, ou as pessoas vão achar que você não sabe escrever. 13º, transforme seu leitor em cúmplice. Escreva coisas que ele sinta vontade de contar para os outros e dizer quem foi que escreveu aquilo. Essa é a maneira melhor de você ficar conhecido, de você espalhar a sua mensagem. Dei as 17 dicas, dei as 17 dicas. Espero que elas sejam úteis para você. Mas lembre-se de uma coisa: você não vai ficar rico escrevendo livros no Brasil. Jamais. Jamais. Eu me lembro até a história daquele escritor que chegou para o amigo e disse o seguinte: agora eu vivo de escrever livros. Eu escrevi um livro e vivo agora do meu livro. Ganho a vida escrevendo livros. E o amigo: então, que bom, que interessante. E já vendeu muito? Já vendi quase tudo. Vendi casa, carro, bicicleta, cachorro, geladeira.